Ela canta comigo assim, ó. A honra, a glória. Vai lá e faz assim, ó. A força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor, tum, tum, pá, tum, tum, ao Rei Jesus. Aleluia, que música linda, gente. Eu sou apaixonado mesmo pelas músicas antigas. Não que não existam músicas novas boas, existem uma ou outra aí, igual pegar feijão no meio de um monte de feijão. Já escolheu feijão? Você sai tirando aqueles negocinhos que tem que ficar pegando ali. Então que ele tem muita coisa boa nos dias de hoje. Diante de toda a demanda, tem muita coisa ruim, né? Por isso que às vezes eu prefiro pegar as antigas lá, que são músicas que são fantásticas, né? Que Deus levante de fato novos compositores, que Deus levante homens e mulheres inspirados, que vivem uma vida de santidade, e essa santidade é refletida na letra das músicas, que coloca Deus em primeiro lugar. Não esse bando de gente carnal aí que vive uma vida cheia de pecado aí. Eu falo pra você, tô irritado mesmo com a galera que eles estão fazendo nos púlpitos das igrejas. Meu Deus, que aquela galera da Casa Worship fez? Pelo amor de Deus, irmão. Cada vez que eu vejo a galera fazendo, e aí eles criaram agora uma moda, porque o pessoal tá pegando várias, no momento de pontes das músicas, estão fazendo, meu, riff de músicas que não são cristãs, meu, Guns N' Roses e coisas desse tipo assim, que você fala, meu Deus, né? Você quer ver a heresia que a galera tá fazendo, o povo do Worship Fails lá no Instagram posta direto, e aí o povo dá muita risada, mas eu fico, na verdade, com raiva do povo da forma que a galera tá fazendo. De fato, estão vivendo uma vida cristã, então brincando com aquilo que é ser igreja. E aí depois não reclama daquilo que vai acabar acontecendo no futuro. Infelizmente, se nós não formos luz, as trevas elas não vão se diferir em nada da nossa vida. Mas vamos lá, que o nosso negócio aqui é ler a Bíblia, não vou pregar sobre isso. Quem sabe posso um dia falar, um dia pregar, mas não tô afim de ficar comprando briga com quem é carnal e não quer crescer não. Tá bom, gente? Vamos crescer aqui então, avançar. Bora, pega essa Bíblia comigo, Marcos capítulo de número 14. Nós vamos ler a Bíblia hoje, né, no nosso projeto Bíblia em um ano. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui, deixa seu like pro YouTube e avisar você todo dia, porque todo dia tem vídeo novo aqui para edificar a sua vida da leitura. Hoje é o dia 188 e nós vamos de Marcos 14:1. E ele diz assim: dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Verso 3, ele diz: estando ele em Betânia reclinado à mesa, na casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se, pois, entre si alguns, e dizia: por que o desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque molestam ela. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podereis fazer o bem, mas a mim nem sempre tereis. Ela, pois, fez o que pôde, e antecipou a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a sua memória. Gente, lembra que o ritual de fato de crucificação e depois não é o pós-crucificação, né, dessa morte, ela tinha uma série de etapas, e uma delas era de fato ungir a pessoa com um óleo, não é? Um óleo precioso. E aí aqui já está acontecendo isso, tá bom? Ele diz, verso 10: e Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para entregar Jesus. Ele, ouvindo, se alegrou e lhe prometeu dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para trair Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comermos a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá encontro a um homem trazendo um cântaro de água. Segui e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, o mestre agora pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, e ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre nós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a se entristecer, dizendo um ao outro: porventura seria eu? Seria eu? E respondeu: é um dos 12, o que mete a mão comigo no prato.
Pois o Filho do Homem vai como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele pelo qual o intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor que fora não ter nascido. Porque toda ação tem uma reação, tá bom? E ele diz: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-lhe, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então ele lhe disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto dessa videira, até que aquele dia em que eu hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês na Galiléia. Disse então Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. O Pedrão é aquele cara, que falava algo, ele já estava ali interagindo, já estava colocando o ponto de vista dele, então respondeu Jesus, verso 30. Em verdade vos digo que hoje, Pedro, nessa noite, antes que 2 vezes o galo cante, tu me negará 3 vezes. Lembra que a negação foi 3 vezes, não o galo cantou 3 vezes, como muita gente fala aí. Mas ele insistia mais veemente ainda: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim todos também diziam, E a gente sabe que a história não vai ser muito assim, mas a gente vai continuar lendo os versículos aqui, no próximo dia, no dia 189, porque agora nós vamos para 1 Reis, capítulo de número 8. Nós estamos vendo aqui Salomão construindo o templo, e agora ele leva na última leitura os utensílios que Davi tinha, os utensílios sagrados, tá bom? E agora hoje a gente vai ver ele trazendo a Arca da Aliança, onde a presença de Deus estava no Velho Testamento ali simbolizada. Lembra da arca que Deus ensinou Moisés como construir, colocou ali uma porção de maná, as tábuas dos 10 mandamentos e a vara também que floresceu. Bora lá então. Então ele diz assim, 1 Reis capítulo de número 8, verso 1. Congregou Salomão os anciões de Israel, todas as cabeças das tribos, os príncipes da família dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor até a cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, e na ocasião da festa, no mês de Etaim, que é o 7º, vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes e tomaram a arca do Senhor, e a levaram para cima com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes levitas é que fizeram ela subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira com ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas, bois, que de tão numerosos não se podia contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca do alto, cobriam a arca até os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas no santo lugar, de frente ao Santo dos Santos, porque de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje, quando estava escrevendo aqui, tá bom? E aí ele diz, ela não está mais lá hoje. Ele diz, nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança aos filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam ali permanecer para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Verso 12. Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para sua morada, no lugar para a sua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé, e disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, pelo seu poder cumpriu, dizendo, desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome, porém escolhi Davi para o chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa sobre o nome do Senhor, o Deus de Israel. 18. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa em meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém o teu filho, que descenderá de ti, ele edificará o meu nome.
nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. Edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Pôs-se então Salomão diante do altar do Senhor, da presença de todas as congregações de Israel, e estendeu as mãos sobre os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Verso 24. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, o disseste pelo poder, o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, o Senhor, Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contando que os teus filhos guardem o caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, o Deus de Israel, cumpra a sua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas de fato, habitarei Deus na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Atenta, pois, para a oração do seu servo e para a súplica do Senhor, meu Deus, para ouvides o clamor e a oração que hoje se faz o teu servo diante de ti. Verso 29. Para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre essa casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvides a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem nesse lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nessa casa, ouve tu nos céus e age e julga os teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para que ele retribua segundo a sua justiça. Verso 33. Quando o povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nessa casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do povo de Israel, e o faze voltar à terra que deste aos seus pais. Quando os céus se cercarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar nesse lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do povo de Israel. Ensina-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva à terra, que deste como herança ao seu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, que eu não sei o que é isso, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer uma das cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos ao rumo dessa casa, ouve tu nos céus o lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra, a terra dos nossos pais, também ao estrangeiro que não for do povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque aqui ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para essa casa. Ouve tu nos céus o lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos dessa terra conheçam o seu nome, para te temerem como povo de Israel, e para saberem que essa casa que eu edifiquei é chamada pelo seu nome. E ele continua: quando teu povo sair à guerra contra o inimigo pelo caminho que enviades, e orar ao Senhor, voltando para essa cidade, tu que escolhestes para a casa que edifiquei, ouve tu nos céus a oração e a sua súplica, e nos faça justiça. E ele continua, verso 46, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, acabamos cometendo iniquidade, e se converterem de ti de todo o coração,
coração, de toda a sua alma na terra, os seus inimigos que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, que destes aos seus pais, para esta cidade que escolheste, ou para a casa que edifiquei no teu nome. Verso 49, ele continua: ouve tu nos céus, lugar da habitação, na sua prece e a sua súplica, faça justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, e todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti. E move tua compaixão dos que levarem cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno do ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do seu servo e à súplica do povo de Israel, a fim de ouvides em tudo quanto proclamarem. Verso 53. Para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo, à súplica do teu povo de Israel, a fim de ouvides em tudo quanto estão clamando, pois tu, ó Senhor, os separaste entre todos os povos da terra para a sua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Respira, deixa eu beber a minha água aqui. Que esse capítulo aqui é um pouco grande, não é verdade? Bora lá. 54. Tendo Salomão acabado de fazer o Senhor toda essa oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor, se colocou de pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja convosco, assim como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que em si incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, juízos que nos ordenou através dos nossos pais. Que essas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes segundo os seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, que hoje o fazeis. E o rei e todo Israel com ele ofereceram então sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão um sacrifício pacífico e o apresentou diante do Senhor com 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Não, para, olha aqui. 22.000 bois, você fala, meu Deus, já é muita coisa. Agora 122.000 ovelhas. Meu jeito, você não tem noção, precisa de uma cidade, né, para sacrificar isso. É muita coisa. E diz: assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparou holocaustos e as ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno, para nele caber, é óbvio, né, 122.000 ovelhas, fora o tanto de boi aqui, 22.000 boi. E aí ele coloca, para receber as ofertas, os manjares e a gordura. Gente, eu fico aqui imaginando, né? A gente hoje, quando olha para a maioria das pessoas, ninguém tem tempo para servir, ninguém tem tempo para fazer as coisas. O povo reclama, muitas pessoas aí, né, não são generosos, né? Graças a Deus que isso não acontece lá na nossa igreja é muito generosa. Mas a gente vê muitas pessoas aí mesquinhas, egoístas. Aí você chega num cara desse, aí você vê que só de sacrifício o cara ofereceu lá 22.000 vaca, lá é boi, 122.000 ovelhas. Gente, eu falo pra você, não é quanto isso não daria em dinheiro, não é, é muita coisa. Então a gente percebe que Deus de fato abençoa a galera, porque, existe uma generosidade, uma liberalidade no coração. É uma reverência diferente daquilo que as pessoas têm hoje, né? Parece que as pessoas entendiam quem de fato era Deus naqueles dias, né? Glória a Deus. Vamos lá aqui, ó, 65, ó. Dizendo: no mesmo tempo celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele. E houve grande, alegria na congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, então, 14 dias de festa. No 8º dia dessa festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram até as suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, o seu servo, e a Israel, o seu povo. Que coisa fantástica, né? A gente vê essa obra sendo concluída, e mais do que isso, você vê Deus ali de fato abençoando por causa dessa atitude, né, de submissão, de temor, de reverência que eles tinham para com o Senhor. Vamos lá então agora, Oséias capítulo de número 10, né? E ele vai dizer assim: Oséias 10:1.
Israel é vide luxuriante, não é? Eles estão bagunçados aqui, né? Viraram as costas para Deus. Não é que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, quanto melhor da terra, quantas mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos o Senhor, e o rei, o que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo alianças, por isso brota o juízo como era venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão aterrorizados por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele, os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os altos de Ave, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares. E os montes se dirá: cobre-nos, e os outreiros: caia sobre nós, desde os dias de Gibeá. Pecaste, ó Israel, e nisso permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade. Não há quem possa te alcançar em Gibeá? Castigarei o povo na medida do seu desejo. Congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para que vós outros colham injustiça. Ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha, e chova a justiça sobre nós. Araste, pelo contrário, a malícia, colheste a perversidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo agora se levantará tumulto e grande guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos, e assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia, como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. Então, plantou, colheu, né? Infidelidade traz infidelidade, é isso que a Bíblia está mostrando, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando: mas olha a vida que eu estou vivendo, olha o que está acontecendo. Gente, é só mudar a semeadura, que a colheita, ela muda por consequência. Aí a pessoa vai lá, não é? Ela não dizima, ela não oferta, ela adultera, ela mete o louco, e aí depois ela vai: Deus não gosta de mim, Deus gosta mais dele. Não, querido, Deus gosta de você, né? Que Deus, ele é fiel à palavra, e a Bíblia diz que tudo que o homem planta, o homem colhe. Então mude as suas sementes para você mudar a sua colheita. Escreve aqui embaixo para mim: mude as suas sementes para você mudar a sua colheita. É automático. Você escolhe o que você planta, mas você tem que aceitar aquilo que você vai colher. Bora orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, como eu amo ver essas coisas, ler esses textos, porque mexe com a gente, nos coloca em uma posição de segurança, nos coloca em uma posição de fato de reverência, de um temor santo, Pai, entendendo que nós não podemos brincar com as coisas do Senhor. Eu oro mesmo para que o Senhor gere esse senso de responsabilidade em cada um, Pai, que acompanha comigo as leituras, cada escudeiro, homem e mulher fiel, Pai, que tem recebido da palavra do Senhor. Eu te agradeço mesmo pela palavra produzindo resultados, bênçãos, grandes manifestações. Eu oro, Pai, por cura, por provisão, por inspiração, sendo multiplicado nesses dias, Pai, sobre cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Amém, gente. Você crê nisso mesmo? Faça aquilo que é certo e você vai colher de resultados sobrenaturais. Eu não tenho dúvida disso. Amo vocês. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama. Escreve aqui embaixo para mim o que é que Deus falou mais no seu coração no dia de hoje. Hoje a leitura ficou bem grande, né? Já são 23 minutos aqui de vídeo, mas coisas maravilhosas foram colocadas dentro de mim, dentro de você. Amém? Um grande abraço, deixe seu like aqui, não esquece, e até amanhã no nosso dia 189. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.